Bem-vindos a mais um episódio do Fora da Colmeia, uma série de entrevistas com gestores e especialistas nas mais diversas áreas de negócio. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o Yuri Rosa, fundador da Rosa Lab, uma empresa onde a criatividade, a estratégia e a moda se encontram de uma maneira única. Yuri é especialista em branding, design e marketing de moda, além de atuar como consultor de marketing de conteúdo com foco no mercado fashion e atendendo aí grandes marcas nacionais. Vamos começar então, pousando nesse universo fascinante? Yuri, prazer te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite nessa sua passagem aqui por Minas Gerais, né? Tenho certeza que esse bate-papo aqui, essa troca vai ser muito enriquecedora, não só para mim, mas para todo mundo aí que depois vai, acompanhar e assistir esse conteúdo. E aí, galera, muito feliz de estar aqui. Faz tempo que eu não venho para Minas, inclusive, muito feliz de estar aqui, visitar outras cidades, outros espaços e vim fazer um trabalho muito importante. Agradeço o João pelo convite de estar aqui, junto com a Bion, fazer esse conteúdo e a gente falar um pouquinho, né, desse universo de branding, de moda, dessa loucura que a gente estava, inclusive, falando aqui no backstage, que é toda essa área, e tratar um pouquinho desse assunto que eu acho que pode inspirar quem estiver assistindo aí. Perfeito, vou tentar explorar ao máximo aí, extrair muito conhecimento seu. E começando do começo, né, queria entender ali como que você definiria ali esse conceito de brand especificamente dentro de um contexto aí do mercado de moda. Bom, o branding, ele parte muito de um processo e é, inclusive, bom a gente falar isso, de desmistificar, que hoje o branding está muito atrelado à parte de identidade visual, né? Então a gente vê muitas pessoas oferecendo serviço de branding, como, vou fazer o logo da sua marca. Mas o branding, ele parte de um contexto muito mais amplo, que é a gestão estratégica de uma marca. Então, quando a gente está falando de branding, a gente está falando de todos os pontos de contato de uma marca, desde, claro, da identidade visual, que é onde entra essa comunicação que o cliente ele acaba enxergando e reconhecendo muitas vezes, mas que tem um passo muito mais importante antes, que quando a gente fala de gestão estratégica é o pensar. Então, que marca é essa? Por que ela existe? Que identidade de marca é essa? O que eu quero passar? Como eu vou diferenciar essa marca no mercado? Ao mesmo tempo, como eu me incluo no mercado? E poder traduzir isso para todos os pontos de contato que a gente tem, né? Então, é o verbal, é o visual, é a comunicação, é a linguagem de quem está à frente da marca, de como vai falar isso. E eu acho que esse é um bom ponto para a gente já começar desmistificando, porque então branding não é só visual, não é só logo, não é só ali um símbolo e uma tipografia que eu juntei e joguei isso na rede social, por exemplo, né? Perfeito. E dentro do mercado de moda a gente tem uma intensidade disso muito maior, que é o quê? É um mercado muito concorrido. É um mercado que a gente precisa se reinventar muito. É um mercado que se compara muito entre as marcas e o branding, nesse papel, ele vem exatamente com isso. A importância do branding nisso, né? Ter uma gestão clara, uma gestão que identifique que marca é essa e como eu vou posicionar ela no mercado e, ao mesmo tempo, como eu me incluo e consigo me reinventar o tempo inteiro para poder me manter vivo. Sim. Então, assim, é desafiador, mas acho que para quem aí quiser poder entrar nesse mundo de branding, tem muita coisa para estudar, mas é uma área que ela permite a gente fazer e criar marcas de valor, de identidade e de verdade no mercado, que é uma coisa que eu vou trazer muito aqui no meu discurso, que é identidade e verdade. Perfeito. Hoje tem muita essa confusão, né, de branding ali ser muito estritamente associado a uma identidade visual, né? Então, antes da identidade visual, a gente tem que ter uma identidade. Exatamente. Né? E você acabou de trazer isso muito bem pontuado. Eu queria que você explorasse um pouco mais o porquê, né, que essa identidade dentro desse setor de moda, né, é tão crucial ali para uma construção de uma marca de sucesso. Quando a gente fala de marcas históricas dentro do mercado de moda que construíram a sua narrativa e estão vivas até hoje, então eu vou pegar exemplos de marcas internacionais que eu acho que a gente consegue ir para esse lado mais inspiracional, né? Sim. Quando a gente olha para marcas como a Chanel, por exemplo, hoje muitas pessoas vão falar sobre o símbolo, né, do C cruzado ali, que, ok, está disposto na bolsa, está disposto em vários elementos e é um elemento facilmente reconhecível da marca hoje,
mas a construção que a marca fez vai muito além disso. Então, quando a gente olha os produtos como o Tweed, ou então a bolsa com a proposta, né, de matelassé, aquela bolsa mais famosa deles, a gente está falando que isso também é branding. Né? Quando a gente fala da construção de uma identidade visual preta e branca, que traz a elegância, que traz o refinamento, que traz esse lado mais clássico da marca, isso também é branding. Quando a gente fala da própria fundadora da marca, como ela se comunicava, como ela vendeu toda essa história de marca e os produtos lá no início, isso também é branding. Então, o que garante inclusive a longevidade da marca, né? Hoje a Chanel ela se reinventou muito ao longo dos anos, mudou a direção criativa, tem produtos novos, tem propostas novas do que vai ser feito, inclusive para a marca a partir de agora, com a direção criativa mudando. Mas aí está o pulo do gato, né? Aí está a jogada. Esses códigos de marca se mantêm. A gente consegue olhar uma comunicação e através de elementos simbólicos que a gente tem ali, identificar que é dessa marca. Sim. Então o branding, ele é isso que eu digo, assim, ele tem uma parte A mais B lógica da coisa, mas muito mais do que isso, tem uma proposta sensorial por trás disso. Então como eu traduzo isso, né, em vários elementos, em várias propostas e pensar no que faz sentido. E a gente pode, por exemplo, os clássicos, né, e falando de identidade visual, por exemplo, a Tiffany com o azul Tiffany, que ficou muito famoso, mas não foi só ela usar essa cor. Foi ela usar essa cor de forma estratégica, nos pontos de contato que fazem sentido, como traduzir isso através dos códigos da marca, então o que essa cor quer, eu posso usar um azul para ser uma marca vibrante, extrovertida, mas eu posso usar o azul e mesmo assim ser uma marca refinada, clássica, e eles foram mais por esse lado, né? Então, de novo, tem a identidade visual muito forte, hoje a gente olha uma caixinha azul e a gente sabe que é da Tiffany, mas tem muito mais por trás disso. Que marca é essa? Como ela traduziu isso? E como cada elemento desse que a gente consegue enxergar hoje foi pensado. Então, o branding, a identidade de marca, antes do fazer é o pensar. Então, é por isso que eu digo assim, ok, tem a parte ali do logo bonito, lá na rede social, lá na caixinha que a gente vai fazer do e-commerce, massa. Mas o antes disso, como foi pensado? Que identidade de marca é essa? Sim. É muito, acho, não só a questão do visual, né? Mas assim, toda a parte desde estrutura, estilo, coleção, modelo. Hoje ali as marcas se preocupam muito, obviamente, com esse conteúdo, né? O que vai ali da porta para fora, mas acho que uma construção muito sustentável ali, a gente precisa olhar muito também da porta para dentro, né? Com certeza. Até pegando toda essa sua experiência ali, né? Vivência aí, auxiliando a construir grandes marcas de moda aí nacional. Quais são os principais erros ali que você, quando, enfim, né, vai imergir ali dentro de uma nova empresa, de uma nova marca, você já procura ali para identificar erros que são muito comuns, né? Então compartilhe com a gente o que as marcas de moda mais têm errado e como que elas podem eventualmente ali, melhorar nesses pontos. Um dos principais problemas que eu acabo identificando assim ao longo dos anos, e não só de marcas que eu trabalhei, mas olhando para o mercado também, e que é muito claro, é como existe esse sentimento de comparação e disputa dentro do próprio mercado. Então, o que é um dos principais erros que as marcas acabam fazendo é olhar para o terreno do vizinho, aquele vizinho que talvez tenha um produto semelhante ao meu, mas que não tem a mesma história, não tem a mesma vivência, não deveria ter a mesma identidade, e eu vou lá e penso, vou fazer igual ele porque o dele deu certo. E aí é onde muitas marcas acabam se perdendo, é onde muitas marcas acabam encerrando os trabalhos, inclusive, por não focar naquilo que faz de melhor, por não olhar para dentro e entender o que eu tenho de diferencial e como traduzir isso. Então, por que eu falo muito de identidade e verdade sempre como discurso? Até um discurso meio psicológico, assim, né? Por quê? Vamos lá, vamos pensar que eu sou uma marca que eu estou há 20 anos, 25 anos no mercado, eu faço muito bem vestidos, eu faço vestidos muito bem, a minha cliente, ela consome principalmente os vestidos, eu vou lá no ranking de produto, eu vejo que é o produto mais vendido, minha equipe de estilo tem expertise nisso, eu entendo a matéria-prima e as construções que precisam ser feitas para esse produto, mas eu olho para o meu vizinho e eu vejo que ele está vendendo camiseta básica e funcionou muito bem para ele. E eu vejo, opa, pode ser uma oportunidade de mercado. A gente aí tem que parar e ter
pensamento de entender até onde são oportunidades de mercado, que a gente precisa ser resiliente e se adaptar aos movimentos do consumidor, beleza, isso é importante. Sim. Mas até onde eu estou abrindo mão daquilo que eu faço de melhor para introduzir, por exemplo, um novo item de produto dentro do meu mix, colocar toda a energia nisso e tirar a atenção daquilo que eu já sou reconhecido por melhor. Então, quando eu falo de longevidade, é sobre isso. Ok, eu quero então que as pessoas agora me reconheçam por eu ter camiseta básica, mas espera aí, mas as minhas clientes não consomem isso. Até agora elas estavam comprando vestido do ticket médio X. Por que eu quero ir para o produto básico? Qual o objetivo que eu tenho por trás disso? É estratégico fazer isso ou é porque fulano fez? Ou vou fazer porque o mercado está fazendo e é uma oportunidade? Como eu incluo isso de uma forma paralela, seja numa nova linha, numa nova marca, numa nova comunicação, ou como isso está introduzido dentro da minha coleção e da minha marca, sem tirar a minha identidade? Como fazer isso com a minha cara? Então, isso para mim, unanimamente, assim, é o principal erro que as marcas cometem, e que tem uma justificativa por trás muitas vezes, seja por momentos de crise do mercado, por momentos como a pandemia, por exemplo, que precisou que todo mundo se reinventasse para poder se manter vivo. Então, ok, mas aí é onde está esse momento desse gestor de branding, que deveria ter em toda a marca, que muitas vezes é o CEO, a direção criativa, de manter os pés no chão, de se manter firme a sua identidade e não deixar se perder por movimentos de mercado. Uma coisa é a gente andar paralelo a movimentos de mercado, outra é a gente se vender para isso, se perder para isso. E aí é onde com pena, hoje a gente vê marcas se acabarem e muito é por isso. Eu costumo dizer assim, muitas marcas de jeanswear, por exemplo, pré-pandemia, que viram o collection, a alfaiataria despontando muito, principalmente no Bom Retiro, na pronta entrega, e aí todo mundo fez o mesmo tipo de produto. Então tu olhava para qualquer marca, tinha a mesma alfaiataria, da mesma cor, com a mesma estrutura, muitas vezes nem com a mesma estrutura, algumas sem forro, com uma matéria-prima mais barata, porque é o que o mercado está querendo. Muitas dessas marcas estão se acabando hoje. Então, de novo, identidade, verdade por trás de marca, o que a gente tem de diferencial é o que garante a longevidade de uma marca hoje. E que eu estou falando aqui, a gente está falando aqui, não é fácil. Sim, com certeza. Não é fácil, porque no final a moda também é sobre números. Né? A gente tem conta para pagar, vamos lá, né? Sim. Mas o papel do gestor de branding é muito para esse lado, assim, e estratégico. É poder juntar o A mais B e criar uma solução com verdade, mas também com intenção, que faça sentido para o plano que a gente tem. Sim. Bom, já queria agradecer de novo por essa resposta, né? Assim, uma aula, um aprendizado assim gigantesco. Acho inclusive que vocês podem já voltar ali um minuto para ouvir de novo o que ele falou, né? Que isso é muito rico, né? Assim, e colocar em prática, obviamente não é fácil, mas acho que tem que partir daí, né? Assim, as empresas se perdem muito ali, igual você até comentou em questão da grama do vizinho ser mais verde, né? Curiosamente, nessa semana até compartilhei um post sobre isso, que a grama do vizinho é mais verde, só que a grama é fake, né? Então, cara, não tem como eu comparar uma coisa que não tem comparação, né? Eu sempre uso muito ali o exemplo de, sei lá, panela de pressão e frigideira. São panelas, ambas têm cabo, ambas cozinham, né? Ambas esquentam. Cara, mas uma serve para uma coisa, outra serve para outra coisa, né? E de moda ali, igual, por exemplo, dentro desse segmento, né, que é muito competitivo, eu faço vestido. Mas será que o público é o mesmo? Exatamente. Será que o estilo do vestido é o mesmo? Será que quem compra são mulheres de 45 anos? Cara, tem mulher que usa roupa decotada, tem mulher que não vai usar roupa decotada. Tem mulher que tem um estilo fitness, tem uma mulher que nunca foi para academia. E ambas têm 45 anos. Né? Com certeza. Então, a gente ali, enquanto responsáveis também por cuidar de marca, né, você deve perceber muito e ter essa dificuldade, né, da gestão que às vezes vem com esse tom. Né? Assim, cara, olha para essa marca, olha para essa referência. E a fundo, né, nas informações. Sim, e a gente, obviamente, precisa estar antenado, mas identificar. Beleza, eu consigo perceber isso de positivo. Como é que eu aplico dentro da minha realidade, com a minha equipe, com o meu cliente, com a minha produção, com as minhas campanhas, né? Enfim, com a minha história. Exatamente isso. Com a minha identidade, com a minha verdade, com aquilo que eu tenho de melhor, com aquilo que eu posso oferecer. Então, acho que aí está exatamente a sacada que falta Perfeito. Bastante. Yuri, quando a gente fala de branding assim, também, né, de gestão de marca, de moda, né, que
nosso assunto aqui principal, como que a gente faz brand ali para marcas pequenas, né? Que eu acho que tem muito ali, pô, não é para mim, é difícil, é caro, né? A gente sabe que, obviamente, ali dinheiro, obviamente, vai trazer velocidade, vai facilitar muito ali essa construção, né, de ativos, vamos falar assim. Mas qual que é uma dica ali sua para uma empreendedora ali independente, que às vezes talvez é uma lojista de multimarca, que tem vontade de empreender, de ter uma marca própria, né? Como que você acredita que seriam alguns passos iniciais, né, para quem ou está começando ou tem uma marca ali ainda pequena? Principal, eu acho que a primeira pessoa se sentir preparada. Eu gosto muito de partir para esse lado psicológico da coisa, porque tudo é sobre pessoas, né? Então não tem como eu falar que só de negócios, porque por trás de cada negócio tem uma pessoa. Então assim, tem que se sentir preparada para isso, e quando eu falo preparada é porque entrar no mercado de moda hoje é desafiador, que o mercado ele tá cheio, mas é o que eu costumo dizer, tá cheio de marcas fazendo mais do mesmo. Tá cheio de marcas oferecendo o mesmo produto, com o mesmo posicionamento, com o mesmo conteúdo, com a mesma experiência, tá cheio. Eu posso citar aqui 20, 30 marcas que têm o mesmo produto, com a mesma modelo fotografando, vendendo da mesma forma para o cliente, né? Acho que para uma pessoa hoje ela entrar no mercado de moda e ser empreendedora nesse ramo, ela precisa ter muito claro o porquê que ela está fazendo isso e o que ela quer entregar. E onde eu falo que é sobre pessoas, quando a gente está falando de lojista, por exemplo, e quer partir para esse empreendimento de ter um produto próprio, muitas vezes é de poder atender melhor essa cliente com um produto que ela não está mais encontrando no mercado, na compra do atacado, por exemplo, né? Indiferente se é pronta entrega ou se é pedido. Ou muitas vezes ela querer se identificar muito mais com o produto que ela vende. Então existe uma estratégia por trás, já existe, já tem um motivo, já tem uma intenção. E aí onde eu acho que é a partida do todo, a partida de tudo. Então, ou seja, se eu quero começar a desenvolver essa coleção porque eu quero poder me identificar mais com esses produtos, eu preciso comunicar isso através da minha marca. Então muitas vezes vai ser uma diretora criativa que vai ser a porta-voz da marca, porque são produtos que ela quer que se identifiquem com ela. Se ela quer poder atender o cliente dela com esse produto da melhor forma, então, de novo, ela tem já uma base de informação que ela pode constar, que são as próprias clientes, quando vai desenvolver esse produto. E o lado bom hoje de empreender nesse ramo é que existem mais alternativas para isso, né? Então, eu conheço, já trabalhei com, por exemplo, PLs do próprio São Paulo Bom Retiro, que estão desenvolvendo coleções, entregando prontas para o cliente. Só uma pausa, o que é PLs? Private Label, que normalmente são estruturas de confecção que acabam fazendo produções para diferentes marcas, enfim, diferentes necessidades, assim, né? Mas que tem essa estrutura de produção de confecção ali. Depois vai etiquetar ali como outra marca. Isso, exatamente. E já estão vendendo, por exemplo, essa ideia de coleções fechadas para cliente. Então, o número de referências a partir de quais inspirações desenvolve esse produto, entrega pronto para esse cliente poder vender, com um número menor de volume de produção, de referências, então fica um pouco mais acessível. Existem hoje mais possibilidades dentro do atacado mesmo, tanto a pronta entrega, que vem muito para solucionar, que muitas vezes por pedido o cliente fica com um grande estoque dentro da loja. Então, assim, existem diversas possibilidades para a gente começar. Quando eu falo de estrutural, quando eu falo de investimento, existem mais possibilidades. Essa cliente, essa lojista, essa empreendedora que vai começar, ela precisa saber que não tem como começar sem investimento. Investir principalmente em produto e comunicação. E quando eu falo comunicação, é sim bem atrelado a redes sociais. Porque hoje é a principal vitrine de qualquer marca, pessoa, restaurante. Eu falo, né? Antes de sair para qualquer lugar hoje, a gente abre o Instagram e vê que hora está aberto, como é o cardápio, onde é a localização. Ah, tu conhece fulano? Peraí, deixa eu ver aqui no Instagram quem é. Hoje a rede social, ela tem esse grande poder de vitrine, né? Então, é um investimento necessário e que muitas vezes é um investimento barato, mas que sendo estratégico, ele traz muito retorno. Então, é ter essa ciência de que não é ok, tenho lá meus 15 produtos em um estoque de 200 peças e agora o que eu faço? Não, já tem que considerar isso.
Mas é isso muito que eu falei sobre intencionalidade, sobre estratégia, sobre começar com um porquê. Perfeito. Então, o meu porquê é porque a fulana está fazendo também e eu também quero, já estamos começando errado. O meu porquê é só porque o meu produto lá está caro e eu preciso de um produto mais barato. Bom, então tu não quer criar uma coleção ou uma marca. Tu quer melhorar o teu mix de produto, mas continuar com o teu empreendimento. É outra história. Perfeito. Então, Inclusive, eu acho que você já até respondeu ali a próxima pergunta, que eu ia te trazer ali elementos, né, para construir uma marca autêntica, memorável, duradoura, né? Eu acho que esses pontos ali, enfim, sem isso que você trouxe agora, não existe uma marca, né? E até queria pegar esse gancho do investimento, não sei se você vai concordar comigo, que eu acho que hoje em dia ali esse investimento está muito atrás da minha relevância, né? Então, e às vezes tem muita essa comparação, pô, eu não consigo investir nisso, não consigo contratar. Cara, infelizmente, essa relevância vai ficar prejudicada. com certeza. Né? Dentro desse mercado tão competitivo, né? Então assim, pô, se eu tenho mais disponibilidade de verba, eu consigo contratar um fotógrafo melhor, uma locação mais interessante, uma modelo mais alinhada com a minha marca em si, né? Então acho que são pontos ali importantes também para se levar em consideração, porque esse investimento também eu acho que vai dar essa força aí para a marca. Com certeza. E eu digo que assim, eu com os clientes que eu trabalho, eu gosto de pensar barato. Que eu penso que a gente tem um dinheiro só e esse dinheiro ele precisa atender funcionário, precisa atender produto, precisa atender marketing, precisa atender diversas outras necessidades. Então é o pensar barato. Mas é o pensar barato com estratégia. Então, ok, eu não tenho como começar com grandes investimentos de conteúdo para criar um posicionamento fashion dentro da minha marca, ok, vou começar com conteúdos mais orgânicos. Existem marcas que fazem isso. Eu posso buscar primeiro quais são essas outras marcas que eu vou me inspirar para trazer isso de alguma forma. E tem como fazer isso de uma forma mais barata? Tem, mas ainda precisa ser com estratégia, ainda precisa ser com a minha cara e ainda precisa ter um certo profissionalismo e comprometimento. Então é o que eu digo assim, não é eu pegar o celular está todo a tela engraxada, eu fui lá, gravei um vídeo num provador que está todo sujo, minha roupa está disposta de qualquer jeito, com fita cabide para fora, com etiqueta para fora, o áudio está péssimo, não tive nenhum cuidado com edição ou com como esse vídeo vai ser apresentado, e eu fui lá e postei e eu espero que eu vou vender um produto de R$700 com esse vídeo. Não vai acontecer. Não vai. Então, quando eu falo de intencionalidade, de profissionalismo, de estratégia, de tudo isso, de novo, é o pensar antes de fazer. Beleza, Yuri. Pegando essa questão dessa sua vivência, né, queria que você trouxesse ali a sua percepção sobre a evolução desse mercado. Né? Então, pô, a gente teve ali pandemia que deu uma acelerada, uma mudança muito drástica de comportamento, de consumo, de compra. Né? Para onde as marcas devem olhar agora com essa evolução? O mercado de moda como um todo, vou falar de mercado de, não só de moda, mas vamos falar de produto, confecção, de comportamento de compra de roupas. Se fala muito sobre essa ameaça de grandes players que chegaram no mercado, que a gente já tinha o fast fashion, já era visto como uma certa ameaça, mas aí a gente entra para gigantes como o Shein, né, que vieram para cá, e esses outros players que estão trazendo essas peças de fora e que vieram com uma competitividade muito grande de preço. Então, esse é uma evolução que o mercado trouxe e que é uma ameaça de certa forma. E aí onde eu enxergo a oportunidade, que não é um mercado que ele tem seus problemas, né? Se a gente for entrar aqui mesmo em um discurso falando sobre a moda, a gente acaba por validar que a moda não... A confecção hoje, ela é perigosa quando a gente entra em sustentabilidade, quando a gente entra em várias outras causas humanas e ambientais. Sim. Mas vamos falar do que o mercado hoje está oferecendo. Então, tem essa disputa com quem oferece roupa mais barato e com maior agilidade, mas aí está o diferencial que a gente precisa buscar em identidade, experiência e conexão. Então, lembra que eu falei que no final, por trás de marca, assim como do outro lado, são sempre pessoas? Sim. Existem as pessoas que hoje vão buscar produtos através do preço, que vão buscar produtos porque eu quero agora. Então vão
buscar esses players que vão oferecer isso. Mas ainda existe o consumidor que quer uma experiência diferente. Ainda existe o consumidor que quer uma peça de valor de qualidade, porque se eu ofereço agilidade e preço, eu não ofereço necessariamente qualidade. Sim. Né? Então é onde eu falo assim, sobre pensar de forma estratégica em como se posicionar e olhar para essas oportunidades. Oferecer uma experiência diferente, oferecer uma identidade e um universo de marca tão claro que eu consigo criar uma conexão com um certo nicho ou com uma comunidade de pessoas. E aí o que eu estou vendendo não é só roupa, eu estou vendendo um conceito, eu estou vendendo um estilo de vida. Perfeito. E o tipo de produto que eu vou entregar. Então, se eu estou focando em entregar um produto de modinha, com um tecido barato e com zero qualidade, ok, então eu vou na Shein comprar, deixa lá que já está me oferecendo mais barato e eu já tenho esse produto. Sim. Mas se eu estou pensando em oferecer um produto de valor que condiza com que conecte com esse meu cliente, que aqui a gente não está falando só de peça cara ou de peça glamurosa, a gente está falando de uma peça que vai conectar com esse tipo de perfil, né? E eu ter muito claro como eu vou percorrer esse caminho e investir certo na hora certa e ter todo esse caminho estratégico, eu acho que essa ameaça ela pode ser minimizada. Sim. Não tem como a gente fechar os olhos, né? Esses grandes players aí que vieram oferecer volume de produto com preço baixo, eles são sim ameaças, porque mexe muito com o poder de compra do consumidor, com a experiência que ele vai ter, com os investimentos que as pessoas precisam fazer e que a moda ela não é um bem essencial, né? Ela entra num segundo momento como um bem de valor, de experiência, de desejo, mas que ainda existe a oportunidade da gente criar conexões com pessoas através de um universo de marca que faça sentido e que o produto é a comunicação disso, e não só vender a roupa pela roupa. Eu acho que é nesse ponto ali que toda essa construção de marca, o brand ali se transforma no principal diferencial. Com certeza. Né? Então, marcas ali que tem isso muito bem consolidado, que o cliente tem a percepção que aquela marca não vende só a peça, né? Porque se fosse só a peça, seria mais inteligente comprar o mais barato, mas não é só isso que eu entrego. Né? Com certeza. Até pegando ali esses desafios, você tem algum desafio comum que você acredita que hoje as marcas de moda enfrentam, né? Seja não só a parte de comunicação, né, que é a nossa principal aqui especialidade, mas às vezes até gestão, produto, se você, enfim, né, por estar imerso aí em tantas empresas, se você percebe ali algum desafio comum para que as empresas de fato se mantenham ali reconhecidas, autênticas, igual a gente está comentando. Acho que toda essa parte de branding ela entra muito como um grande desafio, porque a gente precisa de estar presente, estar ciente, estar firme, ter segurança. Então, eu vejo que hoje um grande desafio é essa autoconfiança das marcas e da gestão que está à frente disso, de poder manter isso firme, de poder acreditar no que está sendo feito e que, de novo, a gente vai para algo mais psicológico. O meu discurso ele sempre é voltado muito para o lado de identidade, verdade e de pessoas. Porque, no final de tudo, de novo, existe um mercado com várias marcas feitas por pessoas para conectar com pessoas. Então, esse é um grande desafio, assim, desse sentimento de acreditar realmente no projeto e de fazer acontecer. E aí, claro, a gente pode entrar em várias especificidades mais técnicas, como matéria-prima, sobre vir de fora e o preço do Brasil, sobre mão de obra para confecção que tem ficado cada vez mais escassa, por ser uma área que ela ainda não é bem valorizada, então costureira é difícil quem ainda quer trabalhar com isso, e quando a gente vê, normalmente são mulheres mais velhas ou que já estão abandonando esse tipo de trabalho ou que pegam um tipo de demanda um pouco menor, então é um desafio também. A gente tem que eu chamo um pouco de crise do atacado, que é quando a gente fala sobre esses grandes estoques e a diferença que a pronta entrega vem fazendo no mercado também. Então, são vários desafios que a gente pode falar sobre aspectos técnicos, né, e operacionais de toda a cadeia, mas, de novo, para mim, o maior ainda está na clareza, na maturidade de se enxergar enquanto verdade, enquanto marca, enquanto identidade no mercado. Obrigado, por isso concordo com tudo, tá? Impossível discordar, na verdade, né? Pegando essa parte do atacado, assim, hoje as maiores e principais marcas de moda brasileira são atacadistas, né?
Eu acho que esse mercado ele tem mudado também com essa digitalização, né? Com essa força que o e-commerce hoje tem no mercado. E as marcas que antes eram atacadistas, né? Multimarcas, enfim, pronta entrega, tem um ponto de contato direto com esse consumidor. Né? Como que você vê ali essa mudança ali, não só do cliente, né? Mas dos atacadistas ali disponibilizarem um canal direto para o cliente, né? Queria que você comentasse também até esse atrito de concorrência que eventualmente as marcas enfrentam, né? Com esse lojista, com esse representante comercial, com esse revendedor, né? Como que você enxerga todo esse cenário? O mercado de atacado, ele é um mercado que ele trouxe, ele fez várias pessoas começarem a ter a segurança para empreender porque disponibilizou uma forma de empreender. Então, me oferece produto, eu consigo ter esse produto e montar minha empresa. Eu não preciso ter uma confecção interna, eu não preciso trabalhar com toda essa estrutura, eu posso ter esse produto na minha mão e começar a empreender a partir disso. Onde começou muito, por exemplo, com, vou usar esse termo, né, que ele é muito usado ainda, com sacoleira, por exemplo. E aí se estruturou para hoje a gente ter grandes boutiques de lojas multimarcas que acabam trabalhando nesse formato também. Então é um mercado muito importante que gera toda essa cadeia viva hoje do mercado, né? E eu acho que existe também esse desafio, mas que é uma oportunidade do que a gente falava que está todo mundo indo para o digital e eu não acredito só no digital. É o phygital, não, que é muito falado, que entre o físico e o digital tem essa experiência do físico que para mim nunca vai morrer. Sim. Não no sentido só de compra, mas de experiência de marca, de conexão com pessoas, de verdade por trás dessa conexão verdadeira e a migração para o mercado digital. Né? E quando a gente fala de mercado digital, não é só conteúdo, seja marketplace, seja dropship, venda nesse formato, seja entrada em sites de outras marcas vendendo através de colaborações, seja eu ter um e-commerce próprio. Hoje também o mercado vem oferecendo plataformas um pouco mais acessíveis para lojistas ou empreendedores que querem começar. Então eu posso começar com a plataforma X e ir evoluindo ao longo do tempo para outras plataformas. Hoje existe muito mais oportunidade, mas eu acho que muito mais do que a oportunidade tem que se entender a necessidade. O mercado digital, ele é muito forte, tanto em criar relevância quanto em criar experiência. A experiência do físico nunca vai morrer e a gente vai precisar ter esses dois andando paralelos para poder entregar essa experiência para o nosso consumidor em todos os pontos de contato. Lembra quando eu falei que branding é todos os pontos de contato? Aqui é a mesma coisa. Como eu entrego isso no físico, da mesma forma como eu entrego no digital. Se na loja tem os melhores vendedores que estão lá criando uma experiência legal para o meu cliente, não pode ser diferente no digital. Eu preciso ter lá, sei lá, personal shoppers vendendo para o meu cliente, eu preciso ter a melhor experiência de navegação otimizada, que ele encontre o produto de forma fácil, que ele encontre os benefícios de compra, parcelamento, que ele tenha benefícios de frete, ou que ele possa ter oportunidades através disso. Enfim, a gente está falando aqui tudo de experiência, e experiência é branding. E essa competitividade, para mim, ela é muito do mercado. E o mercado de atacado, ele tem uma competitividade ainda maior por velocidade. Só que aí é que tá. Com o tempo, a gente está percebendo a importância do varejo, que ela precisa estar muito fortalecida e ela vem crescendo muito, e como a oportunidade de criar experiências nesse momento. Então, o mercado, ele compete por produto, por velocidade, por venda de roupa, né, pela confecção como um todo, mas a gente tem que olhar para o varejo como essa oportunidade de criadores de experiências, de poder criar essa conexão com pessoas. E como eu falei aqui, eu não acredito na morte na decadência do mercado físico. Sim. Lá fora tem se transformado, né? Então muitas lojas passam a ser showrooms, passam a ser pontos de experiência, porque no digital a gente consegue ter o estoque mais controlável, porque a gente consegue ter um atendimento 24 horas, porque, né, tem toda essa facilidade que o digital nos oferece, mas nada justifica ou substitui a experiência de ter essa vivência real com a marca. Então, se eu tenho uma loja que ela é um showroom ou que ela é um ponto de experiência com a marca, ou como marcas vêm fazendo, que a pessoa vai, prova a roupa e pode comprar ali no tablet, no computador, no próprio celular ali na hora, é um caminho a se seguir. Mas aqui, de novo, a gente está falando sobre experiências reais e verdadeiras com a marca para as pessoas.
Acho que te respondi, né? Mais que respondido. Queria entrar na questão do conteúdo, né? Que eu acho que é um entregável, não sei se eu posso falar que é um dos mais importantes, né? Para a moda ali ter um peso assim significativo no resultado, na venda, na percepção do cliente. Quais erros que as marcas não podem mais cometer nessa entrega desse conteúdo? Se puder trazer um, dois ali, que são às vezes erros básicos que você ainda percebe, cara, essa marca ainda me faz isso. Sim, enfim. essa é exatamente minha reação. Poxa, cara, esse aqui de novo. O conteúdo é uma das coisas que eu sou mais fascinado, assim. Acho que eu entrei no mercado da moda muito por gostar, que é o transformar roupa em argumento. Vamos falar assim? Vamos falar assim, transformar roupa em argumento. O principal produto da moda é a roupa, é o elemento que está ali sendo vendido, né? E quando eu falo em argumento, ok, eu tenho essa peça, eu tenho esse produto, eu tenho esse acessório, eu tenho esse produto que eu quero vender. O conteúdo, ele nos possibilita e ele é uma ferramenta para como eu inserir esse produto na vida de quem eu quero atingir ou com quem eu quero conectar. Ou seja, onde eu até estava falando para clientes esses dias, que é o perguntar para o produto, que isso é o que eu vejo que falta muito. Então, assim, eu vou criticar aqui, eu sei que é um elemento que funciona muito, mas os provadores das influencers lá, gente, olha que roupa linda, maravilhosa, a cara da estação. Gente, isso não é argumento de venda. Isso não é argumento de venda. Primeiro, quem tem que achar bonito é a pessoa que vai comprar. Se é a cara da estação, por que que é? Não tem argumento relevante. Então, para mim, hoje, o principal que falta é esse tipo de formato de conteúdo de provador, ele funciona muito como um argumento comercial, porque é a peça vestida numa pessoa real, que eu posso me conectar de alguma forma com ela, mas ela precisa me entregar atributos sobre isso, porque nem toda peça ela tem um aspecto visual forte que vai me impactar. Se é uma peça de linho, se eu não falo da importância desse tecido, muitas vezes ele não vai aparecer. Ele vai aparecer como uma viscose, como um algodão, como um tecido de um valor um pouco menor. Menos nobre. Né? Menos nobre. Então, essa é o que eu falo sobre perguntar para o produto. Ok, eu tenho uma camisa branca. Todo mundo tem uma camisa branca em casa. Eu não posso vender que ela é linda, maravilhosa, não tem atributo visual, mas eu posso vender que ela é um produto versátil, que ele é um produto atemporal. Eu posso falar de ocasião de uso, de utilizar do dia à noite, seja no trabalho ou para sair à noite. Eu posso falar das regulagens que tem na manga para atender o máximo de pessoas possível. Se eu estou falando de um vestido, não preciso falar que ele é legal e maravilhoso. Não, eu posso falar que ele tem uma alça regulável e aí se adapta melhor às pessoas, que ele tem elástico nas costas, que proporciona conforto. Eu posso falar que a modelagem dele é boa para quem às vezes não quer mostrar muito as pernas, ou que ele tem uma manguinha para quem não se sente muito confortável e ao mesmo tempo serve para meia estação. É criar argumentos relevantes. Exato. Por que que a consumidora que está assistindo esse conteúdo, por que que ela vai escolher essa peça? Como isso se conecta com o guarda-roupa dela? Como isso se entra na rotina, no dia a dia dela, no lifestyle? E eu acho que é aí onde cria conexão. Sim. Então esse hoje para mim é um dos principais erros de eu querer entregar um argumento de venda, mas eu não entregar nenhum argumento. Assim, hoje o que a gente mais, eu em particular, né, que a gente vai mais ver com influenciadores, né, é muito, eu até brinco ali que o conteúdo story é como se fosse aqueles posts ali do governo para cego ver. Então, pô, ela fala exatamente o que eu estou vendo na tela. Exatamente. Né? Então, assim, é muito do óbvio, né? Então, o que você Exatamente. trouxe de trazer, assim, sensacional essa frase, de transformar num argumento, né? Então, pô, por que que eu estou... O que que você não consegue ver, né, pelos stories que eu, usando a peça, consigo perceber, né? Então, acho que isso muda muito ali esse aspecto de venda, né? Traz muito mais argumentação, né? E não fica aquela coisa chata, né? Exatamente. Tipo, ela sai de uma loja X e vai para Y, é a mesma camisa branca. Exatamente. Né? E vai para Z, cara, é a mesma, né? Então, assim, pô, o que que eu consigo trazer de diferente, né, para ajudar nessa construção de marca que a gente tá falando aqui. E eu estou vendendo valor de marca, eu estou vendendo propriedade. Então eu sei que produto é esse, porque fui eu que produzi. Eu estou vendendo e eu estou te conectando porque eu sei que tu vai usar dessa forma. Eu te conecto com isso através da versatilidade que eu estou te entregando para o teu closet, por exemplo. Esse é um argumento de venda. E isso é branding, porque isso é estratégia. É onde eu falo de novo, é o pensar antes de fazer. E aí
o que tem faltado muito hoje, tudo que a gente está falando aqui, é o pensar. É o ter clareza no que está sendo feito, né? É o fazer com intenção e com verdade. E o outro que eu falaria, assim, mas de forma breve, é formatos de conteúdo muito parecidos, tanto esteticamente, quanto em discurso, quanto em formato, quanto, enfim. A gente vê muitas marcas lá fora, e até algumas nacionais, mais independentes, que vêm trazendo diferenciação no conteúdo, muito para gerar esse impacto. Então aqui eu não estou falando necessariamente de conteúdo comercial, mas é conteúdo de alcance para gerar impacto para as pessoas. E que muitas vezes traz a identidade da marca por trás. É onde tipo, o branding também entra aí. Então é um conteúdo que, ele não é só o fashion film da modelo batendo cabelo, mas ele entrega aqui uma história, ele entrega aqui algum conteúdo que chama atenção e conecta com a marca de alguma forma. Eu acho que aí tem um segundo erro também, que é, sabe aquilo de olhar para a grama do vizinho de novo? Ele postou um Reels lá, deu 300k, eu vou fazer o mesmo. Por que o meu deu só 1.500 visualizações? Tem alguma coisa aí para ser analisada. Perfeito. Vou usar o áudio que vou viralizar também. Vou usar exatamente. O mesmo discurso, a mesma trend. Uma marca super clássica usando o áudio trend do funk, do TikTok lá que viralizou. Gente, vamos lá, né? Não vou nem me estender muito. Queria entrar num assunto importante para marcas de moda, que são os influenciadores, as influenciadoras digitais, né? Eu acho que são um canal de vendas ali importante hoje em dia, né? Hoje tem muitas marcas que se apoiam nessa estratégia de marketing, né, de vendas, enfim, e grandes marcas, inclusive virais, né, enfim, né, que às vezes aproveitam de uma pessoa, né, de uma imagem, né, e vão conquistar ali um público muito significativo. Queria saber a sua opinião sobre isso, né, desde, enfim, algumas dicas ali mais práticas de como escolher, se você gosta da estratégia, se seria um bom canal também, qual que é a sua opinião sobre isso? O mercado de influenciador, ele vem explodindo com os anos assim, né, crescendo muito rápido, porque é uma forma de se promover, é uma forma de criar conexão, mas eu fico muito feliz quando vejo hoje esse mercado criando um grande filtro. E o que é esse filtro? De quem faz com verdade. Então eu acho que a era de influenciadoras que fingem tomar o café, que está fazendo a publi para poder ganhar o 20k de cachê, acabou. Né? Hoje o consumidor ele quer se conectar com pessoas de verdade. E aí o que eu digo assim, cara, tu abre o Instagram, tu sabe quando aquela influenciadora não usa aquele produto que ela está lá divulgando. Sabe? É explícito, fica na cara. Porque tu acompanha o dia a dia dela, tu sabe o estilo dela, tu sabe o discurso dela. Muitas pessoas até conhecem pessoalmente, tu sabe. Então eu acho que não tem mais espaço para isso. Se fala muito sobre essa estratégia de influenciadoras, o quão influenciadoras menores, nano-influenciadoras ali, às vezes de 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, o potencial que elas têm de conversão. E por que elas têm esse maior potencial de conversão? Vamos voltar lá atrás, porque são sobre pessoas. Então, por ter menos seguidores, elas conseguem conversar de uma forma mais direta com o seu público, criar mais conexão, mais relevância e, por consequência, conseguem influenciar a gerar uma conversão. Quando eu falo é ter uma atitude em cima disso, né? Seja conhecer a marca, seguir a marca, comprar o produto, seja seguir seu próprio perfil, enfim. Então, eu acredito hoje muito nessa estratégia de influenciadores menores, com discursos verdadeiros, que condizam com a marca e o produto que eu tenho. Então eu não vou esperar que a influenciadora que usa marcas trend vá usar meu produto clássico e vai conseguir conectar com o público dela da mesma forma. É estratégico essa escolha, né? E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação hoje de escolher pessoas que façam com verdade. A gente tem as macro-influenciadoras que geram um grande impacto ali, mas ao mesmo tempo eu não posso pensar que se eu sou uma marca que eu ainda não tenho uma certa relevância, que só por ela divulgar no Instagram dela, paguei uma publi caríssima, ela foi lá, fez um Reels, agora eu tô famoso. Não é sobre isso. Branding é sobre constância, branding é sobre repetição, branding é sobre verdade, branding é sobre toda uma construção de marca. Influenciador é uma ferramenta de marca, é da ponta, é uma ferramenta de comunicação da marca. Como está essa marca, como está essa comunicação, como eu conectei nessa influenciadora. Tudo isso tem que estar bem estruturado.
Senão, não vai adiantar eu contratar a fulana de 500 mil seguidores para esperar que eu venda e que eu bombe e que eu continue vendendo uma coleção durante 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não é isso que vai acontecer. Então, é um mercado que ele ainda é bem forte. Eu incentivo as marcas cada vez mais olharem para outros tipos de estratégias também, porque é um mercado que, de certa forma, ele está saturado também, mas ainda tem muito potencial. Mas eu acho que tem o potencial no micro, nas que conectam com mais verdade, mais proximidade com o público, sabe? Perfeito. Se eu tivesse com papel e caneta aqui, eu já estaria com certeza na 10ª página, escrevendo aqui todos os aprendizados, os insights aqui. Fico feliz. Pô, maravilhoso. Se a gente está quase chegando ao fim, infelizmente, se fosse para você dar um conselho, tá? Pode pensar no proprietário, no gestor, no responsável pelo marketing. Um conselho aí para essa construção de uma marca sólida. Qual conselho seria esse? Eu vou dar um conselho meio psicológico também, tá, gente? Eu não faço psicologia, mas eu vou dar um conselho meio psicológico. Mas faz terapia. Mas faço terapia. Boa. É importante, tá? Façam terapia. Importantíssimo. Que eu acho que é o que me fez trazer todos esses argumentos aqui para essa entrevista, por exemplo. Eu não sou uma pessoa, e aqui vou assumir um negócio que talvez não seja tão legal, mas não sou uma pessoa que estuda tanto no sentido de fazer 1 milhão de cursos, de saber todas as notícias, de ler todos os livros que falem sobre essas áreas, mas uma coisa que eu desenvolvi com o tempo e que eu acho que fez muita diferença é ser curioso, principalmente. Ser curioso e ser resiliente. E o ser curioso por quê? Querer saber mais. E o buscar isso através de informação que for. Então, seja um post no Instagram, seja uma matéria que apareceu, seja um podcast, eu gosto muito de informações rápidas, eu consigo consumir melhor, mas é o acompanhar no dia a dia, é o ser curioso no sentido de tornar isso um hábito e diariamente descobrir coisas novas. Diariamente descobrir o que o mercado está fazendo, ir atrás da informação, o que as marcas estão fazendo agora, que tipo de conteúdo está em alta agora. Mas é o ser curioso de buscar, de ir atrás, mas o ser curioso também de pensar. E o ser resiliente é poder se adaptar a essas novas informações. Então, que rede social nova é essa? Vamos atrás, vamos descobrir o que tem ali de oportunidade, o que o mercado vem fazendo agora. Vamos ver, tem novas oportunidades de venda, novas plataformas, novas estratégias. Vamos buscar isso, vamos entender o que é isso. Porque eu acho que muito de quem fica para trás é porque parou no tempo. É porque entendeu que aprendi até aqui, eu já fiz até aqui, estava tudo certo, vou continuar fazendo porque está tudo bem. É ter quase uma certa humildade também, de que a gente não sabe tudo e que a gente precisa aprender sempre. Sim. Então é ter essa curiosidade. Talvez não seja uma dica prática de colocar lá e dizer que precisa investir tanto em comunicação e vai crescer teu negócio, porque meu perfil também não é esse. Mas eu acho que ter essa resiliência de se adaptar ao mercado, aos novos comportamentos do consumidor e ser curioso quanto ao que vem de novidade seriam as principais habilidades que eu acho que o profissional do futuro precisa ter. E quando eu falo de profissional do futuro é indiferente da área. Excelente. Até a próxima pergunta pode até levar para o lado pessoal, caso queira. Nesse último ano aí, qual foi o seu maior aprendizado? E o maior aprendizado, acho que aprendi tanta coisa como pessoa também, de entender o trabalho e a área da moda como um todo versus a vida, poder balançar isso um pouco mais, porque aí é que tá, né, gente? Hoje se fala muito sobre uma vida offline e que é fato. Então, lembra daquilo que a gente falou sobre o mercado, o offline nunca morrer? Hoje existe uma saturação das redes sociais. Todo mundo deve ter esse sentimento de abrir o Instagram e rolar 3 vezes e pensar, não aguento mais. São os mesmos conteúdos, as mesmas pessoas falando as mesmas coisas, uma vida ali muitas vezes representada de uma forma plástica, de uma forma que não é real, cada vez mais um sentimento de comparação, que é onde entra lá naquilo que eu falei sobre empreendedores, de se comparar muito com outras marcas, com outras pessoas e se colocar nesse lugar. Então, eu acho que comecei a olhar muito para a importância de olhar para si. Olha, acho que até coube bem com a nossa temática aqui de identidade, de verdade, de olhar para si no sentido de sair um pouco dessa bolha de comparação, de
plasticidade, de competitividade, de aceleração dessa vida corrida e poder valorizar um pouco mais o offline, as conexões verdadeiras, as pessoas ao redor, as construções que eu quero fazer, os sonhos que eu tenho enquanto pessoa e poder traduzir isso para o meu trabalho também, para as escolhas que eu faço enquanto empreendedor, porque eu também sou empreendedor. Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado e que me trouxe muitas decisões claras para a empresa. Porque se eu sei o que eu quero, se eu sei como eu quero agir daqui por diante, eu sei como eu consigo traduzir isso para todas as áreas da vida, né? Então, esse foi meu maior aprendizado do último ano. Excelente. E para fechar, uma frase aí, um mantra seu que você, enfim, gosta, que te estimula, que te incentiva. Eu aprendi muito com uma gestora minha, Priscila, inclusive se ela assistir isso eu vou ficar muito feliz. Que ela era minha gerente na época, aprendi muito com ela, uma pessoa que me ensinou muito. Algumas vezes jogou para os tubarões para aprender sozinho, mas é assim que se cria os filhos, né? Como ela me dizia. Mas o que eu aprendi muito com ela é que é isso que eu falei muito aqui, que é tudo sobre pessoas. Então ela enquanto líder, a gente olhar para o mercado, a gente olhar para quem está trabalhando com a gente, no final é tudo sobre pessoas. E acho que isso ajuda muito nesse processo de branding, porque a gente não precisa, e talvez seja o que falta hoje, olhar só para mercado, olhar só para marcas, olhar só para essa coisa que não é palpável. A gente tem pessoas por trás disso. O que essas pessoas esperam, como elas sentem, que sentimento é esse, como elas se conectam, quais são os seus sonhos, quais são os desafios, como eu consigo me comunicar com essa pessoa, uma clareza de comunicação, poder me conectar com ela em fases da vida, em momentos que ela está vivendo, com as palavras certas, com os argumentos certos. Esse eu acho que é um mantra que eu levo sempre, assim, de entender que no final é tudo sobre pessoas. Então, a gente falou aqui de branding, de estratégia, de mercado, de confecção, de atacado, mas por trás de cada uma dessas etapas, de cada um desses momentos do mercado ainda tem uma pessoa por trás. Então talvez o que falte para o mercado da moda é entender um pouco mais sobre pessoas. Finalizei de forma bem poética, né? Lindamente. Que aula mais uma vez. O Yuri, o trabalho dele frente à Rosa Lab, eu acho que é uma prova, um exemplo vivo, né, de como que estratégia dá para andar junto de criatividade, né, para construir marcas, identidades únicas, marcas relevantes, né? Yuri, foi assim, incrível, de verdade, aprender com você aqui hoje. Pode ter certeza que eu vou rever essa aula. Esse material vai fazer parte, inclusive, dos nossos conteúdos, né? Fico muito feliz. Foi assim, de fato, muito enriquecedor aprender mais ainda sobre esse mercado, sobre esse segmento, né? Acho que no mercado tão competitivo a gente precisa de fato se estimular, aprender, né? Nesse caso aqui hoje com você, para a gente, enfim, né? Conseguir implementar e construir marcas diferentes. Quer fazer um agradecimento final? Queria agradecer quem estiver assistindo aqui, quem quiser seguir lá o @TheRosaLab lá no Instagram. Gente, pode me chamar em inbox, quer bater um papo, marcar uma agenda pra gente bater um papo, falar sobre o mercado, sobre qualquer coisa, estou aqui à disposição. Posso servir de psicólogo também, se quiser falar da vida. E acho que se eu pudesse deixar assim para levar como tarefinha de casa é pensar um pouco mais sobre como estão essas pessoas que estão por trás de toda essa nossa em volta, assim, né? De todo esse mercado. E bora lá que o mercado da moda não para, a gente tem muito para trabalhar. É isso, então quero reforçar o convite para seguir aqui a Rosa Lab nas redes sociais. Todos os contatos vão estar aqui na descrição do vídeo, né? Acompanhar a Rosa Lab aí com projetos incríveis, né? Esse laboratório mega criativo, né? Então tem muito mais aí para poder aprender com o Yuri. E se você ficou até aqui, aproveita também para poder curtir esse vídeo, compartilhar com pessoas que com certeza vão aprender aqui um pouco sobre estratégias para o mercado de moda. Muito obrigado por quem assistiu, a gente se vê em breve.